Boa noite a todos, a todas. Estamos nos preparando para dar início ao nosso momento de oração e meditação dentro deste tempo que estamos chamando tempo da reflexão. Hoje, quarta-feira, é o dia que nós somos convidados a doar todo o excedente de energias que eventualmente estejam junto de nós a favor da espiritualidade. Encaminharemos essas energias a Jesus para que as retifique, as transforme, as proporcione as condições de servir de instrumento no trabalho das correntes que as utilizam. A colocação das águas é opcional e, ao final, quem optar em colocá-las receberá uma água fluidificada, magnetizada ou benzida, como você quiser chamar, mas complementará o passe que iremos receber na nossa oração final, quando da fusão das energias com a espiritualidade presente ao nosso lado. Até já, gratidão, gratidão, gratidão pela misericórdia divina, apesar de não sermos dignos. Até já. Boa noite a todos, a todas. Estamos dando início ao nosso momento de oração e meditação dentro deste tempo que estamos chamando tempo da reflexão. Conforme adiantamos a nossa preleção inicial, hoje é o dia que nós vamos oferecer à espiritualidade, através de Jesus, os excedentes de energia que nós eventualmente estejamos possuindo. Lembrando que nós vamos doar 3 tipos de energia. A espiritual, que é aquela ligada à nossa alma, ao nosso espírito. A
perispiritual, que é o nosso corpo semimaterial, que é exclusivo dos habitantes deste planeta. Cada planeta tem o seu perispírito relacionado à matéria de que ele é constituído e também a energia magnética, que é aquela que está ligada ao nosso corpo físico, e a energia que nós ofereceremos à espiritualidade. E nunca é demais lembrar que essas energias, quando não doadas, é repetitivo, mas deve ser muito bem pensado sobre isso. Quando essa energia não é doada, ela é igual a uma represa que vai se enchendo, que não tem aquele ladrão, aquele vertedouro, quando ela chega a um determinado nível, para que ela não se rompa. E o que acontece? Essa energia ela começa a transbordar. É igual quando você coloca o leite para ferver e ele atinge o ponto de ebulição, forma-se muita espuma e aquilo começa a cair. Essa energia que está em excesso, ela é extremamente requisitada pelos irmãos ainda que estão habitando as zonas inferiores do plano espiritual, da quarta dimensão, onde localizam-se as regiões umbralinas, onde localiza-se a região dos irmãos que infelizmente sucumbiram à ideia do suicídio, onde localiza-se verdadeiras colônias de escravos que servem a pseudo-senhores que ainda permanecem numa frequência extremamente baixa, precisando, isso devido a essa frequência, das coisas que eles possuíam quando aqui na matéria. Por isso que Allan Kardec, quando faz uma pergunta no Livro dos Espíritos, interferem os espíritos em nossa vida cotidiana? A resposta: muito mais do que imaginais. Muito mais do que imaginais. Então, quando nós apresentamos esse excedente, que nós não doamos, nós acabamos correndo um sério risco de sermos vampirizados, quer dizer, vamos ser sugados. Os parasitas se avizinharão de nós e passarão a sorver esses fluidos. Então é assim que funciona. É dessa forma, é muito simples, é uma coisa muito 2 e 2 são 4. E por que é que isso acontece de eu facilitar? Eu abro as portas da minha casa e deixo ela escancarada e todos aqueles que quiserem, que estão passando na rua, vão adentrar. Porque a frequência mental nossa é muito baixa. Ela é extremamente baixa, quase que idêntica a esses irmãos que habitam essas regiões umbralinas, a vampiros, a obsessores, a sofredores. Então, é isso que acontece, é uma facilitação da nossa parte em relação a receber essas formas que irão começar a sugar essas forças e essas energias. E onde são os locais que eles mais se fixam? Primeiro, na região genésica, depois na região gástrica, principalmente nesses dois locais, porque estão relacionados ainda a prazeres e necessidades que eles tinham quando aqui encarnados. André Luiz, na sua vasta obra de 15 volumes, nos traz aí todo um conhecimento que é digno de um curso universitário nesses 15 livros. É tudo ali explicando como é que funciona, porque a partir do momento que esta entidade entrou na minha vida, na nossa vida, ele não vai querer sair tão fácil, porque ele descobriu ali aquele termo que hoje se usa às vezes em algumas casas espíritas e em outros locais, que é o aparelho. O aparelho, somos nós. Eles vêm
ficam ali próximos e passam a se nutrir desses fluidos que nós emitimos. Falando dos livros do André Luiz, em uma de suas obras, que agora infelizmente me fugiu à memória, ele narra como é que acontece dentro de um ambiente, sem discriminar, por favor, apenas utilizando o que ele nos fala, num ambiente que seria assim, o tipo de um bar, onde existe ali bebida, cigarro, conversas e outras coisas ligadas a uma frequência bem baixa. Então ele narra com propriedade, eu vou localizar esse livro e vou citar, que é interessante de ser lido. Por que é que tem até aquele costume que não se sabe bem a origem, quando a pessoa vai tomar ali um trago, vai tomar um copinho, ele joga um pouquinho no chão e ele fala, é para o santo. Então, ali fica pululando de entidades, sugando aquela energia, sugando aqueles odores, sugando tudo aquilo que está sendo feito lá dentro e influenciando as pessoas que lá estão a continuarem a ingerir, porque eles vão trocando de lugar. Uma hora é um, outra hora é outro. E não é que eles entram dentro do nosso corpo. Eles se aproximam, é uma aproximação, é uma coisa feita por indução. Hoje não é tão difícil de explicar. Há aqueles que já fizeram conexão por Bluetooth no seu celular, com fone de ouvido, com televisão, quando você troca de celular, que chama-se vamos parear um celular com o outro, é dessa forma que acontece a equalização. Aí ele passa a conviver conosco. E tem, como ele está numa frequência muito baixa, ele quer continuar e quer que nós continuemos. Só que nós temos o livre-arbítrio. Ninguém pode me obrigar. Eu deixo, sou passivo. Mas se eu começar a perceber, se eu começar a notar, como é que eu percebo? Porque eu passo a sentir também coisas que ele sente. Eu passo a também perceber coisas que não são minhas, são dele. É uma simbiose que se chama. É uma troca de energia, de ambas, só que é de duas mãos. Não é de uma mão só. Aí, o que é que eu posso fazer? Se eu resolvo tomar uma atitude na minha vida de elevação, de modificação de caminhada, de elevar o meu padrão vibracional que nós falamos, como que eu elevo o meu padrão vibracional? Eu procuro não dizer eu te odeio, eu quero te matar, eu quero te prejudicar, eu quero que você não seja bem-sucedido, eu quero que você tropece e caia. E sim, eu vou pensar assim, vou orar por você, porque a sementeira que você está a fazer chegará o dia que você terá uma colheita amarga. E eu quero que você, quando isso chegar, olhe bem quando nós oramos por alguém que nos ofendeu. Quando isso chegar, eu quero que você saiba que pela misericórdia divina, os anjos e arcanjos estarão ali do seu lado e basta você invocá-los que eles amenizarão esta colheita que você terá a fazer. É isso que nós estamos desejando quando nós oramos para quem nos ofende. Faça ao próximo o que gostarias que fosse feito a você. Então, dentro dessas patologias, existe um material ali desses espíritos das regiões umbralinas e também dos suicidas e outros ali que estão andando junto com a gente, que é principalmente o excedente de ectoplasma. Então, o que é o ectoplasma? Nós vamos relembrar. Ectoplasma é um subproduto, assim como quando eu ingiro um alimento físico ou eu tomo lá a água, o nosso organismo retira determinados nutrientes que são aproveitados e existem o quê? Secreções, ou a urina
ou as fezes. Existem secreções, são subprodutos que foram eliminados. Quando nós recebemos o fluido cósmico universal, que nos mantém estruturalmente conectados com Deus, conectados com o todo, porque nós somos um amontoado de átomos, nada mais do que isso, com elétrons, com prótons e com nêutrons, que formam os órgãos tanto do perispírito quanto do corpo material. O que é que acontece? Esse subproduto chama-se ectoplasma. O ectoplasma, ele tem um valor imensurável nas regiões umbralinas. E eles fazem de tudo para que nós tenhamos esse ectoplasma, essa sobra, em forma negativa e não positiva. Quando eu estou com a vibração muito baixa, esse ectoplasma é, vamos dizer entre aspas, capturado, ele é coletado e levado a essas regiões, onde ele é utilizado como meio de pagamento, como meio de favorecimento, proporcionando a algumas entidades que escravizem milhões e milhões de espíritos com remorsos, com extremamente duvidosos da questão da progressão do espírito. Quer dizer, vivemos aqui uma situação de extremo materialismo, desencarnamos, não tem um interruptor mágico, continuamos naquela frequência, só que agravados pelo remorso. Então, além de tudo, nós estamos fornecendo material para que prospere o ódio, a intolerância, para que prospere a segregação, para que prospere também o quê? Irmão contra irmão, as guerras, para que prospere o egoísmo, para que prospere o negacionismo, coisas ligadas, negacionismo que nós estamos falando, é negacionismo em relação à espiritualidade, à nossa espiritualidade. Infelizmente, é um assunto que deveria ser ensinado lá nas primeiras letras, junto com as primeiras letras, talvez até um pouquinho antes. Quem sou eu? De onde venho? O que estou fazendo aqui? E para onde vou? Todo mundo devia saber decor e salteado isso daí. Mas não. Adentramos a uma vida materialista, conduzidos pelo cerebelo, mais ainda pela indução, pela proximidade desses irmãos que nos estão ao nosso lado, de regiões de sofrimento, de regiões de choro e ranger de dentes, e nós permanecemos a nossa vidinha lá, ou reclamando muito, ou querendo cada vez mais, para vivermos ali no ócio. No ócio. Eu quero muito, ou para não fazer nada, ou para ter poder sobre os outros, mas não para dividir. Então, dessa forma, nós estamos sendo convidados a entender da importância da nossa reforma íntima, da nossa mudança de paradigma e também de que esse excedente de energia, ele é uma coisa que precisa ser direcionada pelo meu livre-arbítrio. Então, eu devo fazer o quê? De forma a usar a minha vontade, eu, ciente de que apresento excedentes de energia, vou direcionar esse excedente, não mais deixar aí a revelia. Eu vou direcionar. E para quem nós vamos direcionar? Para Jesus. Por que para Jesus? Porque nós somos habitantes de um planeta de provas e expiações. Porque a nossa frequência é muito baixa. Porque a nossa energia ela é de qualidade bastante bruta e precisa ser purificada. E Jesus, recebendo esta energia, que é um ato de caridade, ele fará a retificação
fará a adequação dessas forças e as entregará às correntes socorristas. Lembrando, é repetitivo, mas nós precisamos recordar o que é que vai acontecer com essa energia que nós vamos doar. Elas vão ser encaminhadas para os irmãos socorristas da corrente de Maria de Nazaré, que trabalham nos Vale dos Suicidas e das Formas Ovoides. Elas serão encaminhadas para as equipes socorristas que trabalham nas regiões do umbral, socorrendo espíritos que inicialmente, quando socorridos, necessitam ter ali naquele ambiente muitas coisas materiais ainda para fazer a transição. Basta recordar de nosso lar, fazer a transição. É tudo feito com carinho, com amor, com consideração, mas com muita disciplina. Então, o que é que nós temos? Também a corrente médica, às sextas-feiras, utiliza-se muito dessas energias que são doadas, porque ela as mescla com as energias que saem dos minerais, dos vegetais, dos animais. Eles manipulam essas energias como um grande laboratório faz na preparação de medicamentos, de novas células, de novas atividades no nosso sistema metabólico, fisiológico, endócrino, porque é assim que eles conseguem atuar junto de nós, quando somos merecedores. Mas de qualquer forma eles nos ajudam. Então a energia que nós vamos doar, ela é importante nesse sentido. E nós não podemos esquecer também que essa energia ela é trocada quando nós interagimos com outras pessoas. Quando eu chego perto de alguém, não importa que eu estou a 1 metro de distância. Não importa, 1,5 metro, que hoje é a distância considerada de segurança pelo distanciamento social. Não importa. Nós fundimos a nossa aura, o nosso campo energético. E aí existe uma equalização de energias. Um copo está cheio, o outro vazio, chega-se ao meio. É assim que funciona. Então, além de tudo ainda, eu vou estar evitando essa situação desse vampirismo que existe entre nós encarnados. Vocês já devem ter notado, também sendo repetitivo, quando alguém chega próximo de nós e nós começamos, às vezes, a abrir a boca, aquela coisa chata. E também a pessoa, às vezes, até nos confidencia. Nossa, eu estava tão mal antes de encontrar com você, agora estou ótimo, estou ótima. Que bom. Quando acontecer isso, não ache ruim. Doe espontaneamente. Se alguém te fizer andar 1000 passos, ande 2000. Se alguém te der um tapa no rosto, vire a outra face. O que você faz? Vamos orar por essa pessoa. Jesus, ela está precisando de ajuda. Eu sou grato, sou grata por poder humildemente dar um pouquinho que foi. Mas ela precisa da tua luz, Senhor. Vá ao encontro dela e entregue a ela o que ela estiver a precisar. É assim que nós fazemos. Então vamos nos preparar para doar as nossas energias. Lembrando que, e se eu estiver em déficit de alguma dessas energias? Espiritual, perispiritual e material. Eles vão retirar mais ainda? Não. A espiritualidade vai sim, sabem fazer o quê? Repor o que estiver faltando, sem que nós peçamos, pela responsabilidade dos irmãos da luz em manter cada um de nós equalizados, equilibrados, energizados, em condições plenas para fazermos a nossa missão, a qual nos foi concedida a oportunidade pelo magnífico fenômeno, pela magnífica misericórdia
da reencarnação no sistema de missão a qual nos fomos convidados. Vamos orar. E assim, vamos fechar os nossos olhos. Agora que temos uma pequena ciência desta atividade que iremos realizar e o porquê que será feito com elas, nós iremos mentalizar Jesus de Nazaré. Mestre amado, quando aqui estiveste, quantas energias nos enviaste, quantos ensinamentos nos deixaste, e assim, Senhor, exercitando o momento da equalização das forças, minimamente possibilitarei para que os irmãos especialistas na condução das energias excedentes possam avizinhar-se de cada um de nós. E desta forma, Jesus de Nazaré, recorro humildemente ao mantra da gratidão, pedindo perdão a todos aqueles a quem eu tenha ofendido, magoado, prejudicado, abandonado, a quem eu tenha, Senhor, usurpado, a quem eu tenha induzido a erros, a procedimentos, a crenças que trouxeram ou trarão a colheitas amargas e difíceis. Agradeço, Senhor, do fundo do coração, as ofensas. Agradeço, Pai, as patologias. Agradeço, Senhor, as tentações, porque são sementes que outrora deixei na minha caminhada e estou a colher. E assim sendo, promulgo diante do cosmo e do universo, somos todos um, somos portadores da centelha divina do Pai. Ele está em nós e nós estamos nele. Por isso eu digo, Senhor, eu me amo, eu me amo, eu me amo. Gratidão, gratidão, gratidão. E agora que estamos conduzindo o nosso momento de doação, que será a fusão das energias com a espiritualidade presente, eu humildemente lhe ofereço, Jesus, para que você retifique todo o excedente de energia espiritual que possa estar junto de mim. Ofereço-lhe, Senhor, todo o excedente de energia perispiritual através da sobra do ectoplasma, para que seja devidamente manipulado, transformado em energias de cura, de amor e de paz. Ofereço-lhe, Senhor, o excedente de energia magnética que tantas vezes nos causa patologias inexplicadas, nos causa enfermidades, mal-estar, insônia. Eu te ofereço, Jesus, pelo meu livre-arbítrio. Dessas energias peço, Pai, que você as retifique, que você as prepare, transformando-a em instrumental de amor dos ceareiros da corrente de Maria de Nazaré, dos irmãos socorristas das regiões umbralinas, dos irmãos da corrente médica que nos assistem dioturnamente, principalmente nesta grande necessidade que estamos a passar, quando da visita desta pandemia que nos traz a refletir, porque não é um castigo, é uma reflexão que estamos sendo convidados. E assim, Senhor, humildemente entregando-lhe esse excedente, cientes de que se estivermos em déficit, agradecemos pela reposição que já nos foi feita. E juntos vamos orar em conexão com a luz de Jesus que brilha atrás do sol que nasce. Nós vamos dizer:
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Agora, aproveitando esta mentalização, esta equalização, mentalize o seu local de dormir. Se tens companheiro ou companheira, mentalize o leito todo. Se dormes em um sofá, se dormes abrigado, não importa onde seja, mentalize. Porque à noite a corrente nos visitará e purificará mais ainda o nosso tecido espiritual, perispiritual e também físico, fazendo uma equalização das forças que eventualmente queiram de nós se aproximar para reconectarem-se, para manterem-se ainda servidos como se donos fossem da nossa vontade. Mas temos, Senhor, o livre-arbítrio que agradecemos e escolhemos você, Jesus, para nos conduzir por agora e todo sempre. Que assim seja. Amém. Gratidão, gratidão, gratidão. Que assim seja. E dessa forma, concluímos a nossa doação de energia. O importante é não nos esquecermos desse fator na nossa vida. Dentre outros, é muito importante fazer este ato de caridade, mas direcioná-lo para que não sejamos vampirizados como temos sido ao longo de tantas vidas. E amanhã, com a permissão de Deus, é o dia do nosso encontro voltado para fazermos a oração pelas nossas famílias. Lembrando que não é só a família atual que me recebeu e que eu eventualmente constituí. É por todas as famílias que nós já tenhamos pertencido ao longo da nossa história evolutiva. Amanhã, com a permissão de Deus, sempre com a permissão do Pai, às 20 horas, no momento de oração e meditação, no tempo da reflexão. Gratidão, queridos irmãos, queridas irmãs. Gratidão, gratidão, gratidão. Que Deus abençoe a cada um de nós, em nome da luz infinita, por agora e todo sempre. Que assim seja. Amém.